Em um mundo tão barulhento, como ouvir a voz de Deus? Prepare-se para uma revelação. Sua intuição pode ser o canal direto do Espírito Santo em sua vida. Hoje, temos uma mensagem muito especial que tenho certeza tocará seu coração. Neste mundo cheio de desafios e momentos de incerteza, às vezes esquecemos que não estamos sozinhos. Deus está conosco, guiando-nos, corrigindo-nos e mostrando-nos seu amor. Você já se perguntou alguma vez como Deus está falando com você? Frequentemente, buscamos respostas, sinais ou consolo que parecem distantes. Mas e se eu te dissesse que Deus está falando com você agora mesmo? Talvez de maneiras que você nem percebe. Ele fala diretamente aos nossos corações e mentes de formas poderosas e transformadoras. Reconhecer a voz do Pai é um passo essencial para fortalecer nossa fé e encontrar propósito em meio às dificuldades. Esta mensagem foi preparada com grande cuidado para aqueles que desejam se aprofundar nos sinais de como Deus fala através da sua mente. Ao fazê-lo, você aprenderá formas práticas de perceber a presença divina em sua vida cotidiana. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você sentiu que precisava de direção ou que algo estava faltando? Conhecer a voz de Deus com maior clareza é o que queremos para você. Saiba que este momento é para você. Não importa quais sejam suas dúvidas, dores ou desafios. Deus está com você, sempre está. E agora, faço uma pergunta para refletirmos juntos. Você está pronto para embarcar em uma jornada incrível, onde descobrirá 25 sinais claros de que Deus fala através da sua mente? Fique conosco até o final, porque há algo especial preparado que pode trazer clareza ao que você enfrenta hoje. No final, faremos uma oração especial e poderosa pela sua vida. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer ouvir Deus falar com você. E não esqueça de se inscrever. Fique até o final para uma surpresa especial. Ao longo deste caminho, exploraremos como Deus utiliza situações, pensamentos e até emoções para nos guiar, fortalecer e trazer paz. Cada sinal é baseado na palavra de Deus, oferecendo ideias profundas que podem ser aplicadas à sua vida. Você descobrirá que Deus está presente nos momentos mais difíceis, nas decisões mais desafiadoras e até nos instantes mais simples. À medida que avançarmos, ficará claro como cada sinal pode transformar sua perspectiva e aproximá-lo ainda mais da vontade de Deus. E não se esqueça, o último sinal que exploraremos pode ser exatamente o que você precisa para encontrar o que tem buscado. Fique conosco até o final. Sinal 1. Através da lembrança de versículos bíblicos, você já notou como, em momentos de necessidade, versículos bíblicos aparecem repentinamente em sua mente, como se fossem sussurros diretos do coração de Deus? Isso não é mera coincidência. A palavra de Deus tem o poder de viver dentro de nós e o Espírito Santo atua, trazendo à nossa memória passagens que lemos ou ouvimos exatamente quando mais precisamos delas. Como está escrito em João 14, versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa promessa nos mostra que Deus não apenas fala conosco, mas utiliza o que já está plantado em nosso coração para nos fortalecer e guiar. Pense em um momento em que você sentiu medo ou incerteza e de repente a frase: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Salmos 23, versículo 1, veio à sua mente, trazendo calma e renovando sua confiança em Deus. A Bíblia não é apenas um livro, é um instrumento vivo de transformação. Quanto mais a estudarmos e nos conectarmos com ela, mais capazes seremos de ouvir a voz de Deus através de suas palavras. Por isso, é essencial
criar o hábito de ler e meditar na palavra. Imagine que cada versículo que você lê é como uma semente plantada em um solo fértil, pronta para brotar no momento certo. E é o Espírito Santo quem rega essas sementes, trazendo à luz as palavras que você mais precisa ouvir num instante exato e que podem mudar tudo. Lembre-se da história de um homem que enfrentava uma decisão difícil em sua carreira. Ele se sentia perdido, sem saber qual caminho tomar. Enquanto orava, lembrou-se do versículo de Provérbios 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ele decidiu entregar sua situação ao Senhor. E a resposta veio logo depois, encontrando um caminho inesperado, mas cheio de propósito. Agora pense na sua própria vida. Quantas vezes você foi consolado por palavras bíblicas que chegaram exatamente no momento certo? Essa é uma das sinais mais claros de que Deus está sempre conosco, guiando nossos passos. Sinal 2. Através de convicções sobre a justiça. Você já se encontrou diante de uma escolha difícil, onde o certo e o errado parecem se confundir? Nessas situações, Deus nos dá algo poderoso. Uma convicção interior que aponta para o que é justo e correto. Essa convicção não é algo gerado apenas pela nossa consciência, mas uma manifestação da presença divina em nossa mente e coração. A Bíblia nos alerta sobre os perigos de confundir o bem com o mal. Em Isaías 5, versículo 20, lemos: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Esse trecho nos lembra que Deus nos chama a viver com discernimento, reconhecendo sua verdade, mesmo em um mundo que frequentemente inverte os valores. Mas o que isso significa para nós? Através de seu Espírito, Deus nos alerta contra decisões que poderiam nos afastar de sua vontade. Aquela voz interior, que muitas vezes sentimos como um desconforto ou impulso, nos guia para ações alinhadas com os princípios divinos. Não é raro sentir inquietação diante de algo que sabemos estar errado ou paz ao seguir um caminho que glorifica a Deus. Quer se conectar com a voz de Deus? Curta agora, comente amém e veja até o fim. Algo incrível espera por você. Na prática, isso pode ser aplicado de maneira simples. Primeiro, busque a Deus em oração antes de tomar decisões importantes. Segundo, avalie suas escolhas à luz da Bíblia, o padrão de justiça de Deus. Terceiro, não ignore aquele sentimento interior que faz você hesitar. Muitas vezes, é o Espírito Santo protegendo-o de algo que não está alinhado com a vontade de Deus. Pense, por exemplo, na história de José no Egito. Ele foi tentado pela esposa de Potifar, mas sua convicção de que era errado o impediu de pecar contra Deus. Mesmo diante das consequências, José permaneceu fiel, e Deus o honrou por sua justiça. Essa história nos ensina que, mesmo sob pressão, seguir nossas convicções, baseadas na palavra de Deus, leva a receber grandes bênçãos. Agora, pare e reflita. Você já sentiu essa convicção em um momento decisivo de sua vida? Talvez tenha sido um chamado para corrigir um erro, evitar uma má decisão ou defender o que é certo. Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode inspirar outros a confiar na voz de Deus quando enfrentarem dilemas morais. Sinal 3. Através de um senso de propósito. Você já sentiu, em meio a momentos de incerteza, uma voz sutil em seu coração, dizendo que há algo maior reservado para você? Esse sentimento, muitas vezes descrito como um chamado, é uma das formas mais profundas pelas quais Deus nos guia. Não estamos aqui por acaso. Nossas vidas fazem parte de um plano divino. A Bíblia nos lembra dessa verdade em Jeremias 29, versículo 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês,
planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essas palavras não apenas nos confortam, mas nos mostram que Deus tem um propósito específico para cada um de nós, mesmo que não o compreendamos imediatamente. Mas por que Deus nos dá esse senso de propósito? Esse chamado funciona como um farol, uma direção que nos guia mesmo quando tudo parece escuro. Ele nos lembra que, independentemente das circunstâncias, fazemos parte de algo maior. O propósito que Deus coloca em nossos corações é um convite para vivermos de acordo com sua vontade, confiando que Ele está trabalhando para nós e através de nós. Na prática, viver com propósito requer ações simples, mas poderosas. Primeiro, devemos buscar intimidade com Deus por meio da oração e da leitura da Bíblia. Essas práticas nos ajudam a compreender melhor sua vontade. Segundo, devemos estar atentos às habilidades e paixões que Ele nos deu, pois muitas vezes nosso propósito está diretamente ligado a elas. Finalmente, é importante agir com coragem. Mesmo quando o caminho parece incerto, a fé é a chave para dar o próximo passo, mesmo que ainda não vejamos o quadro completo. Uma metáfora poderosa para entender o propósito é a de um quebra-cabeça. Imagine que Deus vê a imagem completa, enquanto nós seguramos apenas uma peça de cada vez. Embora não compreendamos como tudo se encaixa, cada ação que tomamos em obediência contribui para o plano maior que Ele tem para nós. Considere a vida de Esther, que se tornou rainha em um momento crítico para o povo de Deus. Ela poderia ter ignorado o perigo, mas seu tio Mardoqueu a lembrou em Esther 4, versículo 14. E quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou a ser rainha. Esther aceitou o chamado e, com sua coragem, cumpriu um propósito que salvou toda uma nação. E você, que passos pode dar hoje para viver mais alinhado com o propósito de Deus? Sinal 4. Inspirando gratidão. Em um mundo onde somos constantemente pressionados a buscar mais, alcançar mais e ser mais, é fácil perder de vista o que já temos. Mas você já parou para considerar que a gratidão pode ser uma das formas mais profundas de ouvir a voz de Deus? Quando nossos corações se voltam para a gratidão, mesmo em meio às lutas, conectamo-nos diretamente com a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus, para vocês, em Cristo Jesus. Não importa a circunstância, o agradecimento nos coloca em uma posição de confiança, lembrando-nos que Deus está no comando e sempre cuida de nós. Por que isso é importante? A gratidão transforma nossa perspectiva, permitindo-nos encontrar bênçãos em meio às dificuldades e reconhecer que mesmo nos momentos mais escuros, Deus nunca nos abandona. Muitas vezes, o simples ato de dar graças abre nossos olhos para os milagres que já estão acontecendo em nossa vida, mas que talvez não tenhamos notado. Incorporar a gratidão em nossa vida diária é uma prática poderosa. Comece o dia agradecendo por algo pequeno, como o fato de acordar, o ar que respira ou os alimentos à sua mesa. Quando enfrentar desafios, tente listar 3 coisas pelas quais você é grato naquele momento. Essa prática simples pode transformar a maneira como você percebe suas dificuldades, trazendo paz e renovando sua fé. Lembremos-nos de uma história conhecida. Jesus, ao alimentar os 5.000, tomou os poucos pães e peixes que tinha e deu graças antes de distribuí-los. Embora possa parecer um detalhe pequeno, o ato de gratidão precedeu o milagre da multiplicação. Isso nos ensina que quando somos gratos pelas coisas pequenas, Deus transforma e multiplica nossas bênçãos. Agora, pense no seu próprio caminho.
Quantas vezes Deus mostrou sua bondade em sua vida, mesmo quando tudo parecia impossível? Essa reflexão pode trazer não apenas consolo, mas também uma nova perspectiva para enfrentar os desafios de hoje. Sinal 5. Através do sentimento de segurança em sua presença, há momentos na vida em que as tempestades parecem maiores do que podemos suportar. O medo, a incerteza e a solidão nos cercam como sombras que tentam nos fazer desistir. No entanto, em meio a tudo isso, Deus nos lembra: eu estou com você. É um sentimento que invade o coração, trazendo paz e segurança, mesmo nos cenários mais desafiadores. O Salmo 23, versículo 4, expressa essa realidade de maneira poderosa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essas palavras não são apenas poesia, elas carregam a promessa viva de que Deus está presente em todos os momentos, protegendo-nos e guiando-nos com amor. Como isso acontece? Essa segurança não vem das circunstâncias ao nosso redor, mas do conhecimento de que não enfrentamos nada sozinhos. Deus comunica seu cuidado diretamente aos nossos corações e mentes, lembrando-nos que sua presença é nossa fortaleza. Quando nos sentimos fracos, Ele é nosso refúgio. Quando tudo parece perdido, Ele é nossa luz guia. Levar essa certeza à nossa vida diária começa com um passo simples: confiar. Confiar verdadeiramente, entregando nossos medos e ansiedades a Deus. Isso pode ser feito em oração, dizendo: Senhor, não sei o que fazer, mas confio que estás comigo. Outra maneira é meditar em promessas bíblicas, como Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Imagine um barco no meio de uma tempestade. Os ventos sopram com força, as ondas ameaçam afundá-lo, mas dentro do barco está o Mestre, que diz: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Assim como Jesus acalmou aquela tempestade, Ele também acalma nossos corações. Esse senso de segurança é um lembrete constante de que, com Ele, nada pode nos derrotar. Talvez você esteja enfrentando seu próprio vale de sombras neste momento, uma doença, uma luta interna que ninguém mais vê. Mas lembre-se, Deus está lá com você, segurando sua mão, mesmo que você não perceba. Antes de tudo, clique no like se você acredita no poder da intuição divina e se inscreva. Não perca o final. Tem algo que vai tocar seu coração. Sinal 6. Através de momentos de reflexão silenciosa, o mundo ao nosso redor parece estar sempre em movimento, cheio de ruído e distrações. As demandas da vida nos arrastam em tantas direções que muitas vezes esquecemos de parar. No silêncio, longe do agito da vida cotidiana, é onde Deus frequentemente escolhe falar conosco. Em Salmos 46, versículo 10, encontramos um convite claro e poderoso: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Essas palavras são um chamado, um lembrete de que quando aquietamos nossas mentes e corações, nos abrimos para ouvir a voz de Deus. Ele não grita, ele sussurra. E é no silêncio que podemos captar o que ele quer nos comunicar. Porque o silêncio é tão importante. Em meio às nossas ocupações diárias, é fácil nos perdermos em nossas preocupações e não percebermos a presença de Deus. O silêncio nos conecta com a essência do que somos e, mais importante, com a essência de quem Deus é. É um momento de pausa, no qual Ele pode acalmar nossas ansiedades e trazer clareza aos nossos pensamentos. Reservar tempo para reflexão pode transformar nossa relação com Deus. Comece dedicando um momento cada dia para estar a sós, sem distrações.
Sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos e peça a Deus que fale com você. Não se preocupe em preencher esse tempo com palavras, simplesmente permaneça presente. Às vezes, apenas parar é suficiente para sentir a paz que excede todo o entendimento. Considere a história de Elias, que após enfrentar grandes desafios, buscou ouvir a voz de Deus. Ele não encontrou Deus no forte vento, nem no terremoto, nem no fogo. Em vez disso, Deus falou com ele em um sussurro suave, como lemos em 1 Reis 19, versículo 12. E depois do fogo, veio um sussurro suave e tranquilo. Essa história nos ensina que muitas vezes não é no barulho da vida que ouvimos Deus, mas na serenidade dos momentos de reflexão. Esses momentos de quietude são como águas tranquilas que refletem o céu. Quando nossas mentes estão agitadas, são como lagos turbulentos que não conseguem refletir claramente a luz. Mas, quando estamos em calma, a voz de Deus se torna tão clara quanto a imagem do céu refletida em águas serenas. Sinal 7. Através do espírito de sabedoria e revelação. Há momentos em que enfrentamos situações ou decisões que parecem estar além da nossa compreensão. É nesses instantes que o espírito de sabedoria e revelação atua, trazendo clareza e direção diretamente aos nossos corações e mentes. Paulo, em sua carta aos Efésios, expressa essa verdade com uma profunda súplica, em Efésios 1, versículo 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação, para que vocês o conheçam melhor. Esse versículo não apenas nos mostra que podemos conhecer a Deus mais intimamente, mas também que ele deseja revelar seus planos e seu caráter àqueles que o buscam. Mas o que significa receber sabedoria e revelação de Deus? A sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento de maneira divina, enquanto a revelação é a abertura espiritual que nos permite ver além do evidente. Quando Deus nos concede esses dons, Ele ilumina nossos passos, ajuda-nos a discernir entre o bem e o mal e nos permite compreender verdades que antes estavam ocultas. Experimentar esse espírito de sabedoria e revelação requer cultivar uma relação constante com Deus. Isso começa com a oração, pedindo que Ele revele sua vontade e nos guie. Ler a palavra também é essencial, porque nela descobrimos o caráter de Deus e compreendemos os princípios que Ele quer que vivamos. Além disso, ser sensível à guia do Espírito Santo nos ajuda a reconhecer quando Ele está nos dirigindo através de pensamentos ou inspirações. Um exemplo disso está na vida de Salomão. Quando Deus lhe deu a oportunidade de pedir qualquer coisa, Salomão escolheu sabedoria para governar o povo com justiça. Sua escolha agradou tanto a Deus que, além de sabedoria, ele recebeu riquezas e honra. Esse relato, encontrado em 1 Reis 3, nos ensina que buscar a sabedoria é essencial para viver segundo a vontade de Deus. Imagine o espírito de sabedoria e revelação como um farol em uma noite escura. Ele ilumina nosso caminho, ajuda-nos a evitar obstáculos e nos guia ao propósito de Deus para nossas vidas. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, podemos confiar que Deus revelará nosso próximo passo. Sinal 8. Através de sonhos inspirados. Durante o silêncio da noite, enquanto descansamos, Deus frequentemente escolhe falar conosco de uma maneira extraordinária, através dos sonhos. Esses momentos, quando nossas mentes estão livres das distrações da vida diária, podem se tornar um espaço onde o divino encontra o humano, comunicando mensagens que tocam profundamente nosso espírito. Em Jó 33, versículo 15, lemos: Em sonho, em visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens, enquanto dormem em suas camas. Vamos lá?
Deixe um 2 nos comentários se está pronto para ouvir Deus, inscreva-se no canal e fique até o fim para uma revelação única. Esse trecho nos lembra que Deus usa os sonhos como um meio para revelar verdades, dar instruções ou até advertências. Ao longo da Bíblia, encontramos inúmeras histórias em que os sonhos desempenharam um papel crucial, guiando pessoas em momentos decisivos. Porque Deus escolhe os sonhos como forma de comunicação. Durante o sono, nossas defesas estão mais baixas e nossa mente se torna mais receptiva à voz de Deus. Um sonho inspirado por Ele pode trazer consolo, direção ou revelações que mudam o rumo de nossas vidas. Esses sonhos não são apenas produtos da nossa imaginação, mas carregam o peso de algo maior, algo celestial. Pensemos na história de José, o pai terreno de Jesus. Ele recebeu, em um sonho, a advertência para fugir ao Egito, protegendo o menino Jesus de Herodes, como descrito em Mateus 2, versículo 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: "Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo." Outro exemplo é o próprio José do Egito, cujos sonhos proféticos não apenas revelaram seu futuro, mas também o destino de toda uma nação. Como podemos reconhecer e responder a um sonho que acreditamos ser inspirado por Deus? Primeiro, ore e peça discernimento. Nem todos os sonhos são de origem divina, por isso é fundamental buscar sabedoria para entender o que vem de Deus. Segundo, compare o conteúdo do sonho com as ensinanças bíblicas. Deus nunca enviará uma mensagem que contradiga sua palavra. Finalmente, compartilhe o sonho com pessoas de confiança e fé, que possam ajudá-lo a interpretá-lo ou confirmar sua mensagem. Os sonhos divinos podem ser como uma bússola espiritual, apontando o caminho mesmo quando nossos olhos estão fechados. Eles podem trazer consolo em momentos de dúvida ou direção em tempos de incerteza. Ao despertar de um sonho que parece ter um peso especial, não o ignore. Reflita, ore e confie que Deus pode estar revelando algo importante para a sua vida. Sinal 9. Desejos do coração em alinhamento com sua vontade. Você já sentiu um desejo profundo em seu coração? Algo que parece ser mais do que um simples anseio? Às vezes, Deus nos fala de maneiras muito sutis, plantando desejos que refletem sua vontade. Esses desejos não ocorrem por acaso, mas são sinais do propósito de Deus se desdobrando em nossas vidas. O Salmo 37, versículo 4, nos lembra: "Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração." Esse trecho nos ensina que, ao nos aproximarmos de Deus, nossos desejos começam a ser moldados por Ele, refletindo seu plano perfeito para nós. Quando nos deleitamos no Senhor, algo extraordinário acontece. Nossa vontade se alinha com a sua e começamos a desejar coisas que glorificam seu nome e promovem o bem. Esses desejos trazem paz, não ansiedade, confiança, não dúvidas, e nos guiam por um caminho que, embora desafiador, carrega um senso de propósito e significado. Neemias é um exemplo de como Deus usa esses desejos para cumprir seu propósito. Ele tinha um anseio profundo de reconstruir os muros de Jerusalém, algo que parecia impossível. No entanto, esse desejo era mais do que um sonho pessoal. Era um reflexo da vontade de Deus. Neemias agiu com fé e Deus proveu tudo o que era necessário para cumprir sua missão. Reconhecer os desejos que vêm de Deus requer intimidade com Ele. Quanto mais buscamos sua presença através da oração e da leitura da Bíblia, mais sensíveis nos tornamos ao que Ele está plantando em nossos corações. Esses desejos frequentemente nos tiram da zona de conforto, mas também nos enchem de coragem e esperança, porque sabemos que não estamos agindo sozinhos.
Se você sente um desejo persistente que parece mais forte que as circunstâncias ao seu redor, pergunte-se: esse desejo glorifica a Deus? Está alinhado com os princípios de sua palavra? Se a resposta for sim, avance com fé, mesmo que o caminho não esteja totalmente claro. Deus trabalha em seu próprio tempo e maneira, e muitas vezes usa esses desejos para nos preparar para algo maior. Esses anseios divinos são como sementes que Deus planta em um solo fértil. À medida que as cuidamos com oração, paciência e obediência, elas crescem até se tornarem grandes árvores que dão fruto em nossas vidas e nas de outros. Sinal 10. Através de advertências mentais. Você já teve aquela sensação repentina, quase inexplicável, de que deveria evitar algo ou reconsiderar uma decisão, como se algo dentro de você gritasse para não seguir em frente? Muitas vezes, isso não é apenas intuição, mas Deus nos advertindo. A Bíblia fala claramente dessa advertência divina. Em 2 Crônicas 15, versículo 1, lemos: O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede. Esse evento nos mostra como Deus usa seu Espírito para falar conosco diretamente, corrigindo-nos e guiando-nos quando estamos prestes a tomar decisões erradas. Assim como Azarias foi movido a dar uma mensagem importante ao povo, nós também podemos ser guiados a mudar de rumo por meio dessas advertências mentais. Mas por que Deus faz isso? Porque Ele nos ama profundamente e deseja nos proteger não apenas de perigos físicos, mas também espirituais. Essas advertências são sinais de seu cuidado, um lembrete de que Ele está sempre presente, guiando nossos passos. Ignorar essas advertências muitas vezes nos leva a situações que poderiam ter sido evitadas. Na prática, reconhecer essas advertências requer sensibilidade espiritual. Primeiro, preste atenção a esses sentimentos de desconforto ou inquietação que surgem de repente. Segundo, leve esses sentimentos à oração, pedindo a Deus clareza sobre o que Ele está tentando mostrar. Finalmente, compare suas decisões com os princípios da Palavra de Deus, porque Ele nunca nos guiará para algo que contradiga sua verdade. Um exemplo simples poderia ser o de uma pessoa que, antes de fechar um trato aparentemente promissor, sente uma inquietação inexplicável. Embora tudo pareça estar em ordem no papel, essa sensação persiste, levando-a a investigar mais. Ao fazê-lo, ela descobre algo oculto que poderia ter causado um grande dano. Esse tipo de advertência mental é a mão de Deus nos protegendo, mesmo antes que possamos ver o perigo. Ei, você! Curta! Se sente Deus falando com você, comente "Quero ouvir" e assista até o final. Uma mensagem especial está esperando. Agora, pense na sua própria vida. Houve algum momento em que você sentiu essa advertência interior e, ao segui-la, percebeu que estava sendo livrado de algo ruim? Compartilhe sua experiência nos comentários. Seu testemunho pode inspirar outros a confiar nessas advertências divinas. Sinal 11. Inspirando criatividade para resolver problemas. Você já enfrentou um problema que parecia impossível de resolver, apenas para receber uma ideia tão clara e poderosa que parecia vir de um lugar maior do que você? Deus frequentemente se comunica conosco, inspirando soluções criativas, abrindo nossos olhos para alternativas que glorificam seu nome enquanto superamos desafios. Tiago 3, versículo 17, nos lembra: Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Essa sabedoria celestial é uma fonte inesgotável de inspiração. Quando buscamos a Deus, Ele nos concede ideias e discernimento que não apenas resolvem problemas,
mas também refletem seu caráter em nossas vidas. Por que Deus age dessa maneira? Porque Ele é o Criador e sua criatividade não tem limites. Quando enfrentamos dificuldades, Ele nos convida a confiar nele para encontrar soluções que vão além do que podemos imaginar. Essas soluções, ao contrário das que vêm da desesperação ou ansiedade, trazem paz e resultados que edificam tanto nossas vidas quanto as de quem nos rodeia. Aplicar esse ensino começa com a prática de buscar a Deus como primeira opção, não como último recurso. Ao enfrentar um desafio, ore por sabedoria. Depois, medite na palavra, onde Deus pode revelar princípios que iluminem o caminho a seguir. Além disso, permaneça aberto a ouvir as ideias que chegam à sua mente durante esses momentos de busca, pois muitas vezes são respostas divinas. Considere a história de Moisés no deserto. Quando o povo de Israel ficou sem água, Deus deu a Moisés uma solução inesperada: golpear uma rocha com seu cajado. O que parecia ilógico resultou em uma demonstração da providência divina, fornecendo água para todo o povo. Esse episódio, descrito em Êxodo 17, nos mostra que as soluções criativas, inspiradas por Deus, nem sempre seguem a lógica humana, mas sempre produzem frutos que glorificam seu nome. Pense também na sua vida diária. Talvez você esteja enfrentando um desafio financeiro, uma dificuldade no trabalho ou uma situação familiar complicada. Confie que Deus pode iluminar o caminho para resolver essas situações de maneiras que você jamais imaginou. Muitas vezes, a solução virá acompanhada de uma paz interior, confirmando que a ideia realmente vem dele. Sinal 12. Recordando experiências que fortalecem a fé. Você já passou por um momento difícil em que, de repente, uma lembrança de algo bom que Deus fez por você trouxe consolo e renovou sua fé? Deus frequentemente nos fala, trazendo à nossa mente momentos em que Ele foi fiel, respondendo às nossas orações ou suprindo nossas necessidades de maneiras extraordinárias. Essas lembranças não são meras memórias, são testemunhos vivos da bondade de Deus em nossas vidas. O Salmo 103, versículo 2, nos ensina: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Esse versículo é um chamado a nunca perdermos de vista as grandes coisas que Deus já fez por nós. Quando enfrentamos novos desafios, essas lembranças fortalecem nossa fé e nos lembram que o mesmo Deus que foi fiel no passado continuará sendo no futuro. Por que Deus nos traz essas lembranças? Porque Ele sabe que, como humanos, tendemos a esquecer suas bênçãos sob pressão. Ao nos lembrar de suas obras, Ele fortalece nossa confiança e nos prepara para os desafios que virão. Essas memórias são como âncoras que nos mantêm firmes, mesmo em meio às tempestades da vida. Para aplicar esse ensino, comece escrevendo as coisas que Deus fez por você. Registre as respostas às suas orações, os milagres que você experimentou e as bênçãos inesperadas. Em momentos de dúvida, reveja essas anotações e deixe sua fé se renovar. Compartilhe também essas histórias com outros, pois seu testemunho pode fortalecer a fé de quem está ao seu redor. Considere, por exemplo, o povo de Israel após cruzar o Mar Vermelho. Deus ordenou que lembrassem constantemente daquele evento como prova de seu poder e cuidado. Essa memória foi transmitida de geração em geração, fortalecendo a fé do povo em tempos difíceis. Da mesma forma, nossas lembranças das bênçãos de Deus são testemunhos vivos que nos ajudam a perseverar. As recordações que Deus traz à nossa mente são como luzes que brilham na escuridão, guiando-nos de volta à segurança de sua presença. Ao lembrar como Ele nos sustentou no passado, sentimos-nos encorajados a confiar que Ele continuará
nos sustentando no futuro. Sinal 13. Através de premonições inspiradas por ele. Você já sentiu uma sensação inexplicável, como se algo dentro de você estivesse tentando chamar sua atenção para um perigo ou uma oportunidade? Esse tipo de premonição pode ser uma das maneiras pelas quais Deus nos guia e protege, comunicando-se com nosso espírito de formas sutis, mas poderosas. A Bíblia nos dá um exemplo claro em Juízes 6, versículo 34. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão e ele tocou a trombeta, convocando os abiezritas para segui-lo. Assim como com Gideão, Deus pode usar intuições espirituais ou premonições para nos dirigir, advertir ou preparar para algo importante. Essas premonições frequentemente se manifestam como uma sensação de inquietação ou urgência que não podemos ignorar. Elas podem nos proteger de tomar decisões ruins, nos alertar sobre perigos ou nos impulsionar a agir em momentos cruciais. Embora sutis, elas trazem uma paz ou convicção que só o Espírito Santo pode proporcionar. Para reconhecer e responder a esses sinais, é essencial ter sensibilidade espiritual. Isso implica estar em constante comunhão com Deus, por meio da oração e da leitura da palavra. Quando estamos espiritualmente conectados, somos mais capazes de discernir se uma intuição é um simples sentimento humano ou uma guia divina. Considere a história de Gideão. Embora não se sentisse preparado para liderar, o Espírito do Senhor o encheu de coragem e convicção para agir. Esse mesmo Espírito pode nos dar percepções claras em decisões importantes ou situações que devemos enfrentar na vida cotidiana. Essas sensações podem se manifestar de maneiras práticas. Por exemplo, você pode sentir ansiedade antes de fechar um trato ou iniciar um projeto. Ao buscar a Deus em oração, esse sentimento pode se transformar em clareza, mostrando se deve prosseguir ou tomar um caminho diferente. Essas premonições são como faróis em noites escuras. Eles não mostram todo o caminho, mas iluminam o suficiente para nos guiar com segurança. Confiar neles significa confiar que Deus está no controle, guiando nossos passos e protegendo-nos de perigos que talvez nem percebamos. Sinal 14. Através da paz interior, você já enfrentou uma decisão difícil ou um momento de grande incerteza e, de repente, sentiu uma paz inexplicável, como se, em meio ao caos, uma calma invadisse seu coração? Essa paz é uma das formas mais claras pelas quais Deus nos fala. Não é algo que o mundo possa oferecer, mas uma manifestação divina que transcende qualquer lógica ou circunstância. Em Filipenses 4, versículo 7, a Bíblia nos assegura: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Essa promessa nos mostra que Deus não apenas resolve nossas situações, mas também nos concede a serenidade necessária para atravessá-las. A paz que vem dele não depende de termos todas as respostas ou de vermos o fim do caminho. Está enraizada na certeza de que ele está no controle. Por que Deus utiliza a paz como um sinal? Porque é um lembrete de sua presença. Em tempos de dúvida ou decisão, a paz interior pode ser a confirmação de que estamos no caminho certo. Essa paz não elimina os desafios, mas nos fortalece para enfrentá-los com confiança e fé. Para experimentar essa paz, é necessário entregar nossas preocupações a Deus em oração. Muitas vezes, carregamos ansiedades desnecessárias, porque tentamos resolver tudo por conta própria. Ao entregar nossas dúvidas e decisões a Ele, abrimos espaço para que sua paz encha nosso coração. Além disso, meditar em suas promessas e confiar em sua palavra nos ajuda a permanecer firmes, mesmo quando as circunstâncias são adversas.
Considere a história de Jesus acalmando a tempestade. Enquanto os discípulos estavam aterrorizados pelo vento e pelas ondas, Jesus dormia tranquilamente no barco. Quando o acordaram, ele simplesmente ordenou, em Marcos 4, versículo 39, "Acalma-te, emudece." E o vento cessou, e fez-se grande bonança. Essa mesma paz está disponível para nós hoje. Mesmo em meio às tempestades da vida, podemos descansar, seguros de que Ele está no controle. Na vida cotidiana, essa paz pode se manifestar de maneiras práticas. Talvez você esteja orando sobre uma decisão importante e, após buscar a Deus, sinta um alívio inexplicável ao seguir um caminho específico. Ou, em um momento de crise, perceba que a ansiedade que antes o dominava foi substituída por uma serenidade que só Deus pode proporcionar. Essa paz é um presente de Deus, um lembrete constante de que, não importa o que enfrentemos, Ele está conosco. Sinal 15. Através de uma voz suave e apaziguadora. Você já sentiu a sensação de ouvir um pensamento tranquilo, quase como um sussurro em seu coração, trazendo clareza ou direção? Essa voz suave e apaziguadora dentro de nós é uma das formas mais belas e misteriosas pelas quais Deus nos fala. Não é um grito que interrompe, nem uma ordem que obriga, é um convite gentil que só pode ser ouvido quando estamos atentos e dispostos a escutar. Em 1 Reis 19, versículo 12, lemos como Elias encontrou a presença de Deus e depois do fogo veio um sussurro suave e tranquilo. Esse trecho nos ensina que Deus frequentemente escolhe falar conosco de maneiras sutis, exigindo que estejamos quietos para ouvir sua voz. Essa voz suave, que parece surgir em nossos pensamentos, não é um produto da nossa imaginação, mas uma comunicação divina que guia e consola. Frequentemente, ela se manifesta em momentos de silêncio, quando buscamos a Deus em oração ou meditamos em Sua palavra. É nesse espaço de intimidade que Ele sussurra respostas, conselhos ou até consolo. Por que Deus se comunica dessa maneira? Porque Ele anseia por uma relação próxima conosco. A suavidade de Sua voz reflete o amor e o respeito que Ele tem por nossa liberdade. Ele não nos força a ouvir, mas nos convida a prestar atenção. É um lembrete de que devemos desacelerar, aquietar nossa mente e nos afastar do barulho do mundo para ouvi-lo com clareza. Reconhecer essa voz interior requer sensibilidade espiritual. Quando ouvimos um pensamento que traz paz, sabedoria ou direção alinhada com as ensinanças da Bíblia, podemos estar certos de que é Deus falando. Essa voz nunca contradiz sua palavra, mas sempre aponta para o amor, a justiça e a verdade. Reflita sobre como essa voz pode se manifestar em sua vida diária. Talvez você esteja prestes a tomar uma decisão difícil e um pensamento surge, sugerindo paciência ou uma abordagem mais compassiva. Ou talvez, em meio à dor, você ouça algo como: "Estou com você." Essas palavras simples, mas profundas, carregam o peso da presença de Deus, mesmo em momentos de solidão ou dúvida. Essa voz é como uma brisa suave em um dia quente, trazendo alívio e renovação. Quanto mais aprendemos a ouvi-la, mais percebemos que Deus está se comunicando conosco constantemente, guiando-nos amorosamente em cada passo do caminho. Sinal 16. Através do ânimo espiritual, você já sentiu, de repente, uma força interior que lhe deu coragem e equilíbrio? Esse é um dos sinais claros de que Deus está ao seu lado, fortalecendo-o através do ânimo espiritual. Ele fala diretamente ao seu coração, lembrando-o de que você não está sozinho e que tem um propósito a cumprir. A Bíblia nos diz, em 2 Timóteo 1, versículo 7, "Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio." Esse versículo é um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos de fraqueza,
O Espírito Santo nos equipa com a fortaleza e a sabedoria para enfrentar os desafios. Não fomos criados para desistir, mas para nos levantarmos com a certeza de que Deus está conosco. Essa fortaleza espiritual não surge do nada. É o fruto de uma relação com Deus e de sua obra em nossas vidas. Quando Ele nos anima, não apenas nos consola, mas também nos capacita, lembrando-nos quem somos nele. Filhos amados, empoderados e com propósito. Na sua vida diária, esse ânimo pode se manifestar de maneiras práticas. Talvez você enfrente uma situação desafiadora no trabalho, na família ou com sua saúde. Ao buscar a Deus em oração, você pode experimentar uma clareza inesperada, uma paz que lhe dá coragem, ou até uma ideia de solução que antes não havia considerado. Essa é a mão de Deus, trabalhando para fortalecê-lo no momento certo. Pense na história de Josué, que assumiu a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés. Ele enfrentou a enorme tarefa de guiar a nação à terra prometida. Em meio ao temor e à responsabilidade, Deus lhe disse, em Josué 1, versículo 9, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Essa promessa não foi apenas uma palavra de consolo, mas um chamado à ação, respaldado pela presença divina. O ânimo espiritual de Deus é como um sopro de ar fresco que reacende a chama em nossos corações quando estamos prestes a desistir. Ele nos lembra que nossa fortaleza não vem de nós mesmos, mas dele. Mesmo quando as circunstâncias parecem insuperáveis, o Espírito Santo nos equipa com coragem, amor e equilíbrio. Você já experimentou esse tipo de ânimo em um momento de fraqueza? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ser a palavra que alguém precisa para seguir em frente hoje. Sinal 17. Revelando pecados que devem ser confessados. Você já sentiu um peso em seu coração, como se algo estivesse impedindo sua comunhão com Deus? Às vezes, Ele nos fala de maneira clara e direta, trazendo à nossa mente atitudes, palavras ou pensamentos que precisam ser confessados e corrigidos. Esse é um dos sinais mais profundos do cuidado de Deus, pois sua correção não busca nos condenar, mas nos levar de volta à sua presença. A Bíblia nos lembra, em 1 Timóteo 2, versículo 4, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa verdade implica reconhecer nossos erros, nos arrepender e buscar o perdão que Ele sempre está disposto a oferecer. Quando Deus traz à luz nossos pecados, é um convite amoroso para nos purificarmos e renovarmos nossa relação com Ele. Por que Deus revela esses pecados? Porque Ele nos ama profundamente e não quer que nada obstrua nossa capacidade de ouvir sua voz ou seguir sua vontade. Ao expor nossos pecados, Deus nos dá a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele, limpando nossos corações de tudo que nos afasta de sua graça. Praticar esse ensino começa com humildade. Reconhecer que precisamos do perdão de Deus é o primeiro passo. Depois, é crucial dedicar tempo à oração e à introspecção, pedindo ao Espírito Santo que revele qualquer atitude ou comportamento que precise de arrependimento. Quando algo vier à sua mente, não o ignore. Confesse sinceramente a Deus, sabendo que Ele é fiel para perdoar e purificar. A história do rei Davi ilustra bem esse sinal. Após cometer pecado com Batseba e tentar ocultar suas ações, Davi foi confrontado pelo profeta Natã. Em vez de justificar seus atos, Davi reconheceu seu erro e escreveu um dos salmos mais belos e sinceros em Salmos 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Sua confissão trouxe renovação e restauração à sua vida.
Deus frequentemente usa nossa consciência para nos alertar sobre a necessidade de confessar e corrigir nossos caminhos. É como uma luz que expõe o que esteve escondido nas sombras. Embora esse processo possa ser desconfortável, é essencial para nosso crescimento espiritual e para vivermos na plenitude do gozo que só Deus pode oferecer. Sinal 18. Colocando ideias em sua mente. Você já teve um pensamento tão claro e repentino que parece impossível ignorá-lo, como se algo superior estivesse guiando sua mente para uma ideia ou direção específica? Essa é uma das maneiras maravilhosas pelas quais Deus nos fala, inspirando pensamentos que nos levam a fazer sua vontade. Em Filipenses 2, versículo 13, a palavra nos ensina: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Esse versículo revela que Deus não apenas nos inspira com bons pensamentos, mas também nos dá a força para colocá-los em prática. Quando estamos alinhados com sua vontade, Ele planta ideias em nossa mente que refletem seu propósito e glorificam seu nome. Essas ideias podem surgir em momentos inesperados, durante a oração, ao meditar na palavra ou até em atividades cotidianas. Não são pensamentos aleatórios, mas convicções que nos chamam a agir de maneiras que edificam nossas vidas e as de outros. Deus usa essas inspirações para nos guiar e abrir portas que muitas vezes nem sabíamos que existiam. A prática de reconhecer e responder a essas ideias começa com um coração disposto a ouvir e obedecer. Quando receber um pensamento que pareça ter propósito, pergunte-se: isso glorifica a Deus? Está alinhado com os princípios bíblicos? Se a resposta for sim, ore por sabedoria para discernir o próximo passo. Considere, por exemplo, a vida de Noé. Deus lhe deu uma ideia clara e específica: construir uma arca para salvar sua família e os animais do dilúvio que viria. Embora a ideia parecesse absurda para outros, Noé obedeceu. Sua fidelidade a um pensamento inspirado por Deus resultou em salvação e renovação. Deus também nos inspira em nossa vida diária. Pode ser um pensamento para ajudar alguém necessitado, iniciar um projeto que glorifique seu nome ou até fazer uma mudança importante em nossas vidas. Essas ideias trazem consigo uma paz e certeza que vem do Espírito Santo, capacitando-nos a agir com confiança. As ideias divinas são como sementes plantadas em nossas mentes. Ao regá-las com oração e fé, elas crescem e dão fruto, abençoando não apenas nossas vidas, mas também aqueles ao nosso redor. Elas nos lembram que somos instrumentos nas mãos de Deus, chamados a realizar obras que refletem seu amor e bondade. Sinal 19. Através da consciência. Você já sentiu uma voz interior que o alerta sobre uma decisão, lembrando do que está certo e do que está errado? Essa voz, conhecida como consciência, pode ser um dos meios que Deus utiliza para nos guiar. É um sinal silencioso, mas poderoso, que nos chama a viver em alinhamento com os princípios de Deus, mesmo quando ninguém está nos observando. Em Romanos 2, versículo 15, a palavra de Deus nos explica: eles mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações, tendo sua consciência como testemunha, e seus pensamentos, ora acusando-os, ora defendendo-os. Esse trecho revela que mesmo aqueles que não conhecem profundamente a lei de Deus são guiados por uma consciência interior que reflete sua justiça divina. Por que Deus usa nossa consciência? Porque Ele está sempre conosco, agindo como um guia, mesmo nas situações mais cotidianas. Através de nossa consciência, Deus nos adverte sobre decisões erradas, nos chama à correção e nos encoraja a fazer o bem. Essa voz não nos acusa, mas nos conduz ao arrependimento
e a buscar uma vida mais próxima de sua vontade. Viver segundo esse sinal requer manter nossa consciência sensível à voz de Deus. Isso começa com uma vida de oração e leitura bíblica que nos ajuda a alinhar nossa consciência com os padrões divinos. Um exemplo claro está na vida de Davi. Após pecar com Batseba e tentar ocultar sua transgressão, a consciência de Davi o inquietou profundamente. Ao ser confrontado pelo profeta Natã, ele reconheceu seu pecado e se arrependeu diante de Deus. Essa resposta mostra como a consciência, iluminada pelo Espírito Santo, pode nos levar à confissão, ao arrependimento e à restauração. Na vida diária, nossa consciência também nos guia em decisões aparentemente pequenas, mas significativas. Devolver algo que não nos pertence, corrigir uma palavra dita em um momento de raiva ou buscar reconciliação com alguém. Essas ações, embora difíceis, refletem como Deus fala através de nossa consciência, moldando-nos para resistir às tentações que tentam nos desviar. Ouvir essa voz é um exercício de humildade e confiança em Deus, reconhecendo que Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Sinal 20. Fortalecendo nossa mente para vencer a tentação. Todos enfrentamos momentos de tentação, situações em que somos levados a considerar escolhas que sabemos não serem corretas. Nessas horas, pode parecer difícil resistir, mas Deus, em sua fidelidade, nunca nos deixa sozinhos. Ele nos fala através de pensamentos de resistência e coragem, fortalecendo nossas mentes para vencer o pecado e permanecer firmes em sua vontade. Em 1 Coríntios 10, versículo 13, a Bíblia nos assegura: não veio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, quando vier a tentação, Ele lhes providenciará um meio de saírem dela para que a possam suportar. Essa promessa nos lembra que Deus não apenas nos ajuda a reconhecer a tentação, mas também nos provê os recursos mentais e espirituais necessários para superá-la. Por que Deus age dessa maneira? Porque Ele conhece nossas fraquezas, mas também vê nosso potencial em sua força. Ao nos dar pensamentos de resistência, Ele nos equipa para vencer as batalhas espirituais e viver de uma maneira que o glorifique. Ele nunca permitirá tentações maiores do que podemos suportar com sua ajuda e sempre nos proporciona uma saída, uma oportunidade para escolher o caminho certo. Para colocar em prática essa fortaleza mental, o primeiro passo é reconhecer que a tentação não é um sinal de fracasso, mas uma parte natural do caminho cristão. Quando surgirem pensamentos ou situações tentadoras, ore imediatamente pedindo a Deus que renove sua mente e o fortaleça. Use a palavra como arma contra a tentação, meditando em versículos que reafirmem a fidelidade de Deus e sua capacidade de nos livrar do mal. Pense em Jesus no deserto, enfrentando a tentação após 40 dias de jejum. Ele não cedeu porque confiou completamente no Pai e usou as Escrituras como resposta a cada ataque do inimigo. Essa história nos ensina que resistir à tentação é possível quando dependemos de Deus e permitimos que sua palavra guie. Esses pensamentos de resistência podem surgir como lembretes de quem somos em Cristo. Por exemplo, ao enfrentar uma situação que poderia levá-lo ao erro, você pode sentir um pensamento claro que diz: "Isso não é para você", ou "Escolha o caminho certo". Essas mensagens não são meras coincidências, mas o Espírito Santo agindo em sua mente para ajudá-lo a se manter firme. Superar a tentação é como fortalecer o músculo espiritual. Quanto mais resistimos, com a ajuda de Deus, mais fortes nos tornamos. Cada vitória nos ensina que não estamos sozinhos nessa batalha e que Deus sempre nos dá a força necessária para seguir em frente. Sinal 21.
dando direções claras. Você já se encontrou em um momento de incerteza, sem saber qual caminho tomar, e de repente sentiu uma clareza inesperada, como se uma voz suave em sua mente o guiasse na direção certa? Esse é um dos modos maravilhosos pelos quais Deus nos fala, oferecendo pensamentos claros que nos ajudam a encontrar o rumo adequado em meio à dúvida. Em Isaías 30, versículo 21, a palavra de Deus nos promete: "E os seus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de você, dizendo: Este é o caminho, ande por ele. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda." Esse versículo nos mostra que Deus não apenas está presente em nossas jornadas, mas também nos guia, com clareza, quando estamos dispostos a ouvir sua voz. Deus nos dá direções precisas, porque entende nossas limitações humanas. Ele sabe que sem sua guia, podemos facilmente nos perder em escolhas erradas. Quando buscamos sua ajuda, ele nos fala através de pensamentos específicos e convincentes que estão alinhados com sua vontade. Essas direções trazem não apenas clareza, mas também paz, mesmo quando o caminho à frente parece desafiador. Reconhecer esses sinais requer sensibilidade espiritual. É crucial buscar a Deus em oração antes de tomar decisões significativas. Ao apresentar suas perguntas a Ele, preste atenção aos pensamentos que surgem em resposta, especialmente aqueles que trazem uma sensação de convicção e estão em sintonia com os princípios bíblicos. A história de Abraão nos oferece um exemplo poderoso desse sinal. Deus lhe deu instruções claras: deixar sua terra natal e se dirigir a uma terra que ele lhe mostraria. Embora não soubesse exatamente para onde ia, Abraão obedeceu, e sua confiança nas direções de Deus resultou em uma jornada que mudou a história. Na vida diária, a guia de Deus pode se manifestar como ideias claras durante a oração, ou até em momentos inesperados. Talvez você esteja enfrentando dificuldades em uma relação, profissional ou espiritual, e um pensamento específico, acompanhado de uma paz interior, surge para guiá-lo à escolha certa. Essas guias não vêm da ansiedade, mas da serenidade que só o Espírito Santo pode proporcionar. Deus é como um pastor que guia suas ovelhas, assegurando-se de que não se desviem para caminhos perigosos. Ele usa suas direções claras para nos proteger, guiar e ajudar a viver conforme seu propósito. Sinal 22. Através de uma perspectiva mais ampla dos problemas, todos enfrentamos desafios que, à primeira vista, parecem insuperáveis. Há momentos em que nos perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? No entanto, é nesses momentos que Deus nos convida a ver as dificuldades de uma perspectiva mais ampla, mostrando-nos que, mesmo nos desafios, Ele está agindo para nosso bem e propósito. Em Romanos 8, versículo 28, a palavra de Deus nos assegura: sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Esse versículo nos lembra que mesmo quando não entendemos o que acontece, Deus tem um plano. Ele nos dá a sabedoria e a perspectiva para ver os problemas não como obstáculos permanentes, mas como oportunidades de crescimento e revelação de seu propósito. Por que Deus nos oferece essa visão ampliada? Porque nossos olhos humanos são limitados e frequentemente se concentram apenas na dor ou no desconforto imediato. Deus, no entanto, vê além. Ele nos ajuda a entender que cada dificuldade pode ser uma ferramenta para nos moldar, fortalecer e nos aproximar dele. Essa visão ampliada começa com a confiança. Quando enfrentamos uma situação difícil, devemos recorrer a Deus em oração e pedir que Ele nos mostre sua perspectiva. É importante lembrar que Deus
nem sempre elimina os problemas imediatamente, mas transforma nossa compreensão, permitindo-nos ver como a situação se encaixa em algo maior. Considere a história de José no Egito. Traído por seus irmãos, vendido como escravo e injustamente encarcerado, ele poderia ter se rendido à amargura. No entanto, José confiou em Deus e, ao final de sua jornada, disse a seus irmãos, em Gênesis 50, versículo 20: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que se realizasse o que hoje se vê, para salvar muita gente. Esse testemunho nos ensina que Deus pode usar até os momentos mais escuros para realizar coisas grandiosas. Na vida diária, essa visão se manifesta quando deixamos de perguntar por quê e começamos a nos perguntar para quê. Ao fazer isso, permitimos que Deus nos mostre como cada desafio contribui para nosso crescimento espiritual ou para o bem-estar de outros. Esse câmbio de perspectiva traz paz e nos ajuda a enfrentar as dificuldades com maior confiança e esperança. Deus nos convida a ver os problemas como peças de um quebra-cabeça maior, onde Ele já conhece a imagem completa. Embora não compreendamos tudo no momento, podemos confiar que Ele está agindo para nosso bem. Sinal 23. Através das respostas na oração, você já orou fervorosamente, buscando guia ou consolo, e sentiu uma resposta tão clara que sabia que vinha de Deus? Essa é uma das sinais mais poderosas do amor de Deus. Saber que Ele nos ouve e responde, trazendo clareza e compreensão aos nossos corações. Em Jeremias 33, versículo 3, Deus nos faz uma promessa poderosa. Clame a mim, e eu responderei, e lhe mostrarei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Essa declaração é um convite para nos aproximarmos dele em oração, certos de que nossas palavras não caem em ouvidos surdos. Deus não apenas ouve, mas também responde, revelando verdades e guias que vão além da nossa compreensão. Por que Deus responde às nossas orações? Porque Ele deseja uma relação conosco. A oração é mais do que uma lista de pedidos. É uma conversa com o Pai. Quando oramos, conectamo-nos com o coração de Deus, alinhando nossos pensamentos com os seus. Suas respostas podem chegar de várias formas, através da paz, pensamentos claros, palavras na Bíblia ou até eventos ao nosso redor. Receber respostas na oração requer paciência e sensibilidade. A resposta nem sempre vem no momento ou na forma que esperamos. Às vezes, Deus diz sim, outras vezes, não. E em muitas ocasiões, nos pede para esperar. No entanto, cada resposta, até o silêncio, é sempre para nosso bem. Esse silêncio pode ser um convite para confiar que Ele está agindo, mesmo quando não o vemos. Considere a história de Ana, a mãe de Samuel. Ela orou com todo o coração, pedindo a Deus um filho. Durante anos, enfrentou o silêncio e a dúvida, mas, em sua oração, quando finalmente chegou a resposta, Ana não apenas recebeu a bênção de um filho, mas também testemunhou como Deus usou sua vida para impactar toda uma nação. Na nossa vida diária, as respostas de Deus às nossas orações podem se manifestar em momentos de clareza inesperada ou em soluções para problemas que pareciam impossíveis. Por exemplo, você pode estar buscando guia para uma decisão importante e, após orar, sentir uma profunda convicção sobre o que deve fazer. Ou, em meio à dor, pode experimentar uma paz inexplicável que só Deus pode proporcionar. Deus é fiel e nunca deixa de responder quando clamamos a Ele. Suas respostas são como luzes em nosso caminho, dissipando as sombras da dúvida e guiando-nos com segurança. A oração não é apenas o meio de falar, mas também de ouvir e confiar que o Pai está atento a cada detalhe de nossas vidas. Sinal:
24. Através do amor transbordante. Há momentos em que, mesmo sem palavras, sentimos uma profunda certeza de que somos amados de maneira incondicional e inexplicável. Esse sentimento de amor transbordante é uma das formas mais claras pelas quais Deus se comunica conosco, tocando nossas mentes e corações para nos lembrar de sua presença e cuidado infinito. A Bíblia afirma, em Romanos 5, versículo 5, e essa esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse trecho nos revela que o amor de Deus não é apenas algo que conhecemos intelectualmente, mas algo que sentimos profundamente, como uma voz tranquila que nos envolve e transforma. Deus expressa esse amor para nos lembrar quem somos em Cristo, filhos e filhas preciosos, criados com um propósito. Ele fala através desse sentimento de amor para dissipar dúvidas, curar feridas emocionais e nos dar força para enfrentar os desafios da vida. Esse amor nos envolve como um abraço divino, consolando-nos. O exemplo do filho pródigo, que após desperdiçar tudo e se sentir indigno, foi recebido de braços abertos por seu pai, é uma representação poderosa do amor transbordante de Deus. Ele nos ama, não porque somos perfeitos, mas porque somos seus. Esse amor é incondicional, restaurador e capaz de nos lembrar de nosso verdadeiro valor. Na vida diária, esse amor pode se manifestar de maneiras sutis, mas transformadoras. Talvez você esteja passando por um momento de solidão ou dúvida e um lembrete repentino de algo bom que Deus fez em sua vida lhe traga consolo e esperança. Ou talvez, ao observar um pôr do sol ou ouvir uma melodia que toca sua alma, você sinta uma profunda gratidão e a certeza de que Deus está ao seu lado. Esse amor é uma fonte inesgotável de esperança que nunca nos decepciona, lembrando-nos que mesmo em meio aos desafios, Deus está conosco, falando ao nosso coração e nos sustentando com sua graça. Sinal 25. Através da convicção do Espírito Santo, você já se encontrou refletindo sobre uma atitude ou decisão, sentindo no fundo do seu coração que algo precisa ser corrigido ou ajustado. Essa é a obra do Espírito Santo, que nos convence de pecado, justiça e juízo. Ele age em nós, não para nos condenar, mas para nos redirecionar ao caminho de Deus, oferecendo-nos uma oportunidade de arrependimento e renovação. Em João 16, versículo 8, Jesus explica o papel do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse trecho sublinha a missão do Espírito em nossas vidas: corrigir-nos com amor, esclarecer o que é correto e nos preparar para viver alinhados com a vontade de Deus. Deus utiliza a convicção do Espírito Santo porque nos ama profundamente e deseja que vivamos em liberdade espiritual. Quando estamos fora de sua vontade, ele nos adverte com firmeza, mas com compaixão, para que possamos reconhecer nossos erros e buscar o perdão. A correção não é um castigo, mas um convite à graça e ao crescimento espiritual. Para aplicar esse ensino em sua vida, é fundamental estar atento à voz do Espírito. Isso começa com uma disposição humilde para ouvir e obedecer. Se você sente que algo em sua vida não está em sintonia, ore por clareza e sabedoria. Além disso, busque orientação na palavra de Deus para corrigir o que precisa ser mudado. A história de Pedro, após negar a Jesus, é um exemplo poderoso dessa convicção. Ao perceber seu erro, Pedro chorou amargamente, mas não ficou preso à culpa. Ele se arrependeu e foi restaurado por Jesus, tornando-se um dos maiores líderes da igreja. Assim como Pedro, todos temos a oportunidade de ouvir a voz do Espírito e permitir que ela transforme nossas vidas. Na vida diária, o Espírito Santo pode falar através de um desconforto em nosso coração, uma sensação de que algo não está certo.
Talvez seja um comportamento, uma palavra ou até uma atitude interna que precisa ser ajustada. Ouvir e responder a essa convicção é um ato de fé e submissão que traz paz e reconciliação com Deus. Ao refletirmos sobre como Deus nos fala, percebemos que a convicção do Espírito Santo é um dos sinais mais preciosos de seu amor. Ele corrige nossos caminhos, não para nos envergonhar, mas para nos restaurar e nos aproximar mais dele. E agora, com nossos corações abertos e sensíveis à voz de Deus, é hora de nos voltarmos para ele em oração. Este é o momento de entregar nossas falhas, agradecer por sua guia amorosa e buscar força para viver de acordo com sua vontade. Oremos juntos e permitamos que o Espírito Santo continue moldando nosso ser, guiando-nos na verdade e na graça. Ao refletirmos sobre os sinais de Deus e sua constante presença em nossas vidas, somos levados a um momento de entrega e reconexão. O que está pesando em seu coração hoje? Quais sonhos, medos ou preocupações você precisa confiar nas mãos de Deus? Ele nos chama a descansar nele, mesmo nos dias mais desafiantes, e promete que está conosco em cada passo do caminho. Sua palavra nos consola com a promessa de Jesus em Mateus 11, versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse convite amoroso nos lembra que não precisamos carregar nossas cargas sozinhos. Deus está sempre disposto a nos ouvir, fortalecer e guiar com sua paz e graça. Agora, tire um momento para derramar seu coração diante do Senhor. Este é um tempo de entrega total, onde podemos depositar nossos medos, ansiedades e desafios aos pés de Cristo, confiando que Ele está trabalhando todas as coisas para nosso bem. Oremos juntos, permitindo que Sua presença encha nossas vidas com esperança, amor e renovação espiritual. Se você sente em seu coração o desejo de compartilhar um pedido especial ou uma palavra de fé, sinta-se à vontade para fazê-lo. Estamos nesta jornada juntos, confiando que Deus cuida de nós e de tudo o que nos rodeia. Assistir a este vídeo sobre como Deus fala através da nossa intuição foi como abrir uma janela para um mundo de conexão espiritual que muitas vezes ignoramos no dia a dia. Como brasileiros, somos um povo de fé vibrante, que sente Deus em cada detalhe da vida, no calor do sol, na música que toca a alma, ou no abraço de um amigo em um momento difícil. A mensagem de Billy Graham nos lembra que Deus não está distante, mas fala diretamente ao nosso coração, usando nossa intuição como um canal de amor e orientação. Cada um dos sinais apresentados no vídeo, desde a lembrança de versículos bíblicos até a paz interior, que transcende o entendimento, é um convite para desacelerarmos e ouvirmos com atenção. Quantas vezes, em meio à correria do trabalho, às preocupações com a família ou às incertezas do futuro, sentimos um sussurro em nosso coração, uma inquietação que nos faz parar e refletir. Este vídeo me fez perceber que esses momentos não são coincidências, mas a voz suave de Deus nos guiando, corrigindo e consolando. O que mais me tocou foi a ideia de que Deus usa nossa intuição para nos conectar com seu propósito. Em nossa cultura, tão rica em espiritualidade, muitas vezes descrevemos esses momentos como um aperto no coração ou um sentimento que não explica. É como quando sentimos um impulso para ligar para alguém que está precisando de apoio, ou quando hesitamos antes de tomar uma decisão que parecia certa, mas algo dentro de nós dizia: não é por aí. A mensagem de Billy Graham reforça que esses sinais são manifestações do Espírito Santo trabalhando em nossa mente e coração para nos alinhar com a vontade divina. Isso me fez lembrar de uma experiência pessoal.
Certa vez, enquanto enfrentava uma decisão difícil sobre mudar de cidade por um novo emprego, senti uma paz inexplicável ao orar e decidir esperar. Dias depois, uma oportunidade ainda melhor surgiu, confirmando que aquela espera era a direção de Deus. Essa experiência me ensinou que ouvir a intuição, quando guiada pela fé, pode transformar nosso caminho. Outro ponto marcante do vídeo é a ênfase na gratidão como uma forma de ouvir Deus. Em nossa cultura brasileira, somos ensinados a valorizar as pequenas coisas: o café da manhã com a família, a conversa com um vizinho, o som da chuva caindo. O vídeo nos lembra que a gratidão abre nossos olhos para as bênçãos que já temos, mesmo em meio às lutas. Quando agradecemos, conectamos-nos com Deus e percebemos que Ele está presente em cada detalhe. Isso me fez refletir sobre como, muitas vezes, deixamos a ansiedade tomar conta e esquecemos de parar para dizer obrigado. O Salmo 103, versículo 2, nos exorta: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Essa passagem me inspirou a começar cada dia listando 3 coisas pelas quais sou grato, uma prática simples que tem transformado minha perspectiva e me aproximado de Deus. A lição mais poderosa que tirei deste vídeo é a importância de cultivar a sensibilidade espiritual. No Brasil, onde a fé é tão presente, muitas vezes misturamos a voz de Deus com o barulho do mundo. O vídeo nos desafia a criar momentos de silêncio, oração e meditação na palavra para ouvirmos com clareza. Isso significa reservar um tempo diário para estar com Deus, longe das distrações, e perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Essa prática não é apenas sobre ouvir, mas também sobre obedecer, mesmo quando o caminho não parece claro. A história de José, que seguiu sua intuição divina para proteger Jesus, me lembrou que obedecer a Deus, mesmo em meio à incerteza, sempre leva a bênçãos maiores. Aplicando isso à minha vida, decidi ser mais intencional em buscar a Deus antes de decisões importantes, confiando que Ele falará através da minha intuição. Além disso, o vídeo destaca que Deus nos dá um senso de propósito através da intuição. Em um país como o Brasil, onde sonhamos grande e lutamos por nossos objetivos, entender que nossos desejos podem refletir o plano de Deus é transformador. Quando alinhamos nossos sonhos com sua vontade, sentimos uma paz que confirma estarmos no caminho certo. Isso me inspirou a reavaliar minhas prioridades e perguntar: este sonho glorifica a Deus? Está alinhado com seus princípios? Essa reflexão me ajudou a focar no que realmente importa, como ajudar minha comunidade e viver com propósito. Por fim, a mensagem de Billy Graham reforça que Deus nos fala para nos proteger e guiar, como um pai amoroso. Em nossa cultura, onde a família é o coração da sociedade, entendemos bem esse amor incondicional. O vídeo me ensinou que, ao ouvir a intuição, posso evitar escolhas erradas e encontrar o caminho que Deus traçou para mim. A prática de orar antes de agir, meditar na Bíblia e confiar nos sinais que Deus envia tem se tornado uma âncora em minha vida, especialmente em momentos de dúvida. Esta mensagem tocou seu coração? Então não guarde isso só para você. Curta este vídeo agora, compartilhe com alguém que precisa ouvir a voz de Deus e se inscreva no canal para não perder nenhuma reflexão como esta. Nos comentários, deixe um amém ou compartilhe como Deus tem falado com você. Sua história pode inspirar outros. Fique até o final para uma surpresa que vai fortalecer sua fé. Vamos juntos construir uma corrente de esperança e confiança no amor de Deus.